Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. Bom dia, então, a todos e todas, fazendo esse início oficial, então, da segunda parte da nossa sessão temática, né, que trata aí dos direitos humanos e das clínicas jurídicas na área de imigração e de trabalho digno. Quero fazer aqui saudação para minha parceira que divide aqui comigo essa sessão temática, que me honra muito, a Annelise Correia, e vou passar a palavra para a Annelise para ela fazer a abertura e fazer a condução dos primeiros trabalhos. Bom dia, gente. É uma satisfação enorme estarmos aqui nesse segundo dia, né, com essa sessão temática tão importante que nos mobiliza tanto, né, todos nós que trabalhamos com essa questão das clínicas jurídicas envolvendo migração e trabalho digno. Então, é uma satisfação enorme. Ontem nós já tivemos trocas muito boas, experiências fantásticas, e é uma grande satisfação hoje poder acompanhar o trabalho de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, então, a esta sessão temática, assim como a Carolina já os recepcionou. Bom, o primeiro trabalho que nós temos previsto para apresentar seria o da Flora, não é isso, Carolina? A interface pesquisa e extensão sobre a migração feminina e o trabalho doméstico no âmbito da clínica jurídica? Oi, Annelise, eu acho que a gente está com uma programação diferente. Vamos seguir essa que eu recebi aqui, que eu tinha comentado com ele já. A gente vai chamar agora o Sandro Júnior do Carmo Alves, da Cesupa, juntamente com a Rafaela, também da Cesupa, que vão falar, o trabalho é sobre mutirão de atendimentos aos refugiados da etnia Varal. Uma parceria entre a Clínica de Direitos Humanos do Cesupa com a Alquinur e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará. Perfeito. Eu não estou conseguindo ligar a minha câmera. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Vai lá. Só um momentinho, tá bom? Deu certo, Rafaela. Opa! Que bom. Vocês estão me ouvindo? Tá baixo, amigo. Vamos ver. Não tô ouvindo ninguém. Oi, Rafaela. Oi, tá Carolina Speckett aqui. Não tá aparecendo o slide. Deixa eu ver se a Flávia, você pode nos auxiliar aqui? Sim, Rafaela, você tentou transmitir, eu vi o seu slide, apareceu certinho. Mas depois você está compartilhando. Tenta interromper e tentar de novo. O que? Sair da reunião, você fala? É, isso. Tá, só um momento.
Ainda não consigo ver o slide. Opa, agora. A gente consegue. Isso, perfeito. Foi. Boa apresentação. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou o Sandro. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma vez que eu estou já no 10º semestre do curso. Eu entrei na Clínica de Direitos Humanos do SESUPA no meu 3º semestre, então a minha formação em Direito toda cresceu bastante na Clínica de Direitos Humanos do SESUPA, e eu estava conversando com os meus amigos que eu acredito que esse seja o último evento que eu vou participar apresentando algum trabalho. E para mim é muito simbólico estar num evento de Fórum de Clínicas apresentando um dos trabalhos que a gente faz na Clínica de Direitos Humanos do SESUPA, junto com a minha parceira de curso desde o 1º semestre, a Rafinha. E de antemão também agradeço já a professora Natália, que, nossa, sem ela nada disso seria possível. O nosso trabalho ele tem como tema o mutirão de atendimento aos refugiados da etnia Warao. Isso foi uma parceria entre a Clínica de Direitos Humanos do SESUPA, junto com a Acnur, Brasil, e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará. Como introdução, nosso objetivo é relatar quais foram as metodologias de ensino que a clínica utilizou no primeiro mutirão de atendimento da etnia Warao. A gente já havia trabalhado com eles em outros projetos, mas esse foi o nosso primeiro mutirão de documentação. Quanto ao contexto histórico, ou contexto migratório dos venezuelanos, eles são dos povos mais deslocados do mundo, né, da atualidade, com cerca de 5,6 milhões de deslocados. E aí o contexto migratório deles é devido à grande violação, né, de direitos humanos que está acontecendo na Venezuela, crise econômica, crise política, e é nesse contexto que os venezuelanos estão saindo do seu território e passando por outros países. O Brasil não é a primeira opção deles, eles vão para outros países latinos que falam espanhol também, mas só que a crise cresceu tanto que o Brasil se tornou uma opção. E o fluxo migratório aqui no Brasil começa pela fronteira de Pacaraima, em Roraima. De Pacaraima eles vão para Boa Vista, que é a capital de Roraima. De Boa Vista eles descem para Manaus. De Manaus eles chegam a Santarém. De Santarém eles vêm até Belém. E isso eles percorrem milhares de quilômetros, né? Cerca de 3.500 quilômetros, alguns andando, outros pegando barco e etc. E aqui, finalmente, eles chegam em Belém, que é onde que a gente atende. E geralmente aqui, em Belém, eles estão em vários abrigos, né? Que a prefeitura, que a Secretaria de Justiça de Direitos Humanos concedeu a eles. E a gente tem como marco, né, a Lei de Imigração número 13.445 de 2017, que é a lei que a gente tem como base para a nossa atuação. E relembrando, né, que o Brasil também ele já tem alguns compromissos internacionais assumidos, né, desde 1960. E, além disso, né, a gente já tem uma portaria, se não me engano, que reconhece o caráter de graves violações de direitos humanos que acontecem na Venezuela, e o reconhecimento de refugiados aos venezuelanos está sendo mais rápido. O método de ensino clínico ele visa principalmente a aprendizagem ativa, né? Então, a gente coloca nós, os alunos, como uma forma de uma aprendizagem ativa, onde a gente tem que correr atrás do aprendizado. E a Clínica de Direitos Humanos do SESUPA é muito esse espaço onde coloca nós, alunos, em frente a uma realidade social que estamos vivenciando para aprender direitos humanos, né? E aí a gente recorda o Bradway,
que é um dos pais, né, do método de ensino clínico, que ele fala sobre a importância da gente associar a assistência jurídica com a sociedade e o ensino superior do direito, isso, claro, com a assistência dos professores que fazem parte da clínica. Então, ele elenca vários objetivos do método clínico, como a tomada de decisões em situações que demandam respostas imediatas, planejar estratégias, incluindo reunir fatos fundamentais, organizar os fatos e as teorias legais que se enquadram no caso, determinar metas e meios e realizar planos para uma conclusão razoável, compreender que a população atendida são seres humanos e não apenas um caso hipotético, criar a cultura de atuação jurídica ética, conhecer os limites da eficácia das ferramentas legais na solução de problemas humanos e a necessidade de métodos de assegurar a cooperação interprofissional na prestação de serviços atendidos e compreender a potencialidade dos operadores do direito e transformar em uma engenharia social. Então, a Clínica de Direitos Humanos do SESUPA, ela proporciona isso a nós alunos, uma vez que a gente tem esse contato com a realidade, não é apenas casos hipotéticos, né? A gente lida com histórias reais e ter esse contato com a população oral nos faz ver como a gente pode atuar relacionando direitos humanos, direito internacional na prática. Então, passando para a próxima etapa da pesquisa, vou falar um pouco sobre o mutirão propriamente dito, de como ele foi feito, qual foi a metodologia e o papel de cada um dos parceiros, que é a CGDH, a Arquenu e a Clínica de Direitos Humanos. O principal objetivo do mutirão foi a regularização migratória junto ao sistema do Comitê Nacional para Refugiados, conhecido como SISCONARE, que foi criado pelo Ministério da Justiça para justamente facilitar e viabilizar a regulação migratória junto ao Brasil. Ele ocorreu aqui em Belém, dos dias 20 a 22 de janeiro de 2020, desse ano, antes da pandemia, no Núcleo de Prática Jurídica do SESUPA. Pode passar. Bom, o papel de cada um dos parceiros foi realizado da seguinte maneira. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela foi responsável em entrar em contato com esses abrigos que o Sandro falou, que são daqui da prefeitura, e fazer a triagem de qual dos refugiados neste geral precisavam de solicitação ou renovação de solicitação de refúgio. E também foi responsável por transportá-los, né, fazer o transporte a abrigo e SESUPA, e de volta, no caso. Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Arquinu, ela foi responsável pela tradução, pela viabilização no atendimento, já visto que a maioria dos refugiados falam a língua materna, que é aral, uns espanhol e pouquíssimos português. Então, eles tinham tradutores, tanto que sabiam a língua materna e espanhol, que foi de crucial importância para a viabilização do atendimento, e também foi oferecido treinamentos, capacitações prévias para nós, alunos da clínica, previamente ao mutirão, que foi o reconhecimento da condição de refugiados nacionais da Venezuela, onde nós aprendemos a diferença do que é um refugiado, do que é uma solicitação de residência, reunião familiar, o que é importante para a triagem, né, do atendimento do mutirão, e também a realização de uma capacitação e solicitação de refúgio através do SISCONARE, que é um sistema relativamente novo, foi criado em 2019. Então, eles passaram passo a passo de como a gente ia realizar essa solicitação mediante essa plataforma online do Ministério da Justiça. Pode passar. Então, o último parceiro, que somos nós, a Clínica de Direitos Humanos do SESUPA, ficou responsável em realizar o trabalho técnico-jurídico, que seria filtrar as informações do que era trazido para nós, dos refugiados, através dos tradutores, para identificar do que eles precisavam. A maioria precisava de uma renovação de refúgio, ou seja, já eram considerados refugiados, então eles tiveram que renovar. Sabemos que pela lei, os documentos como CPF, carteira de trabalho, dos refugiados vale por 1 ano aqui no Brasil. Então, eles precisam renovar. Entretanto, por se tratar de uma etnia indígena,
e ter culturas próprias, eles não têm acesso, não sabem mobilizar o Sisconari, que é esse sistema. Qualquer pessoa pode solicitar o refúgio nessa plataforma. Entretanto, para ter essa diferença de refúgio, solicitação de residência, há de haver um trabalho técnico-jurídico. Então, nós, como estudantes, nós tivemos que pesquisar doutrinas, legislação, fazer essa filtragem mesmo de como fazer essa solicitação. E isso foi também proporcionado pela Arquinu com esse ensino, né? Então, nós atendemos cerca de 100 refugiados aral em 3 dias. A maioria eram famílias, tinham menores de idade, que também um outro procedimento que tem que fazer junto com a família, com o responsável pelaquela criança. E foi passado para a gente as informações mais importantes para fazer solicitação junto ao Sisconari, que é o registro de informações, as principais informações do solicitante, que o principal é o motivo da solicitação. Nós temos que perguntar a eles de forma humanizada, que geralmente eles estão em situações de vulnerabilidade, e saber por que eles decidiram sair do seu país de origem e o que aconteceria se eles voltassem. Essas são as perguntas-chave para nós fazermos a solicitação de refúgio. Mas também nós fazemos coleta se eles têm problemas de saúde, se precisam de um atendimento especial, se tem alguma deficiência. Todos os documentos são escaneados e colocados na plataforma do Sisconari. Essas respostas são enviadas ao CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refugiados, que vai validar ou não essas respostas, se vai permitir a solicitação de refúgio ou renovação. Mas o Sisconari ele veio justamente para o processo de solicitação seja transparente, vai ficar acompanhando nesse Sisconari. Mas como eles são araus, eles precisam dessa viabilização que a clínica ofereceu, que é justamente nós criamos as pastas, né, deles, nós salvamos o e-mail, salvamos a senha e nós ficamos acompanhando. E assim, quando eles retornarem, nós já temos todos os procedimentos, é só fazer a atualização da documentação. Pode passar. Então, nós, alunos da clínica, ao participar desse mutirão de atendimento em parceria com a Arquinu e a CGDH, nós tivemos acesso aos 3 pilares, né, da extensão universitária, do ensino e da pesquisa acadêmica. A extensão universitária, que seria o mutirão de atendimento, onde nós passamos nossos conhecimentos que aprendemos na academia e executamos na prática, como técnico jurídico, atendimento, entre outros. O ensino, que nós recebemos da Arquinu, e também precisamos estudar as legislações e doutrinas para aplicar na prática de extensão universitária. E a pesquisa acadêmica, que toda essa experiência resultou, por exemplo, nesse resumo que nós estamos apresentando hoje. Então, nós podemos afirmar que a clínica, além de cumprir essa função social, ela atende todos os requisitos de ser uma clínica jurídica, que é a extensão universitária, ensino e pesquisa acadêmica. É isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Rafaela, parabéns, Sandro, excelente apresentação, projeto incrível de vocês. Depois, né, temos perguntas aí, curiosidades, adorei. E vou passar então já logo para o nosso próximo trabalho agora, convidar então a Gente, cadê? Só porque eu perdi. Fernanda Lopes, né? A Rafaela Carolini. Isso, que estão aqui da Universidade Católica de Curitiba e que vão falar para a gente sobre a carteira de trabalho dos migrantes. Sejam bem-vindas, Rafaela e Fernanda. Obrigada, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo? Ah, pronto. Então, o nosso trabalho, ele se chama Contribuições à Clínica de Atendimento a Imigrantes da PUC-Paraná na obtenção da carteira de trabalho por imigrantes haitianos, um estudo de caso. Eu e a Rafa, a gente é graduanda da PUC, ela está no 9º período, se eu não me engano, e eu estou no 8º, e a Rafa vai dar início à nossa apresentação. Bom dia,
Então, eu sou a Rafaela e junto com a Fernanda nós vamos representar a Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná e vamos apresentar esse nosso trabalho que foi desenvolvido junto com outras membros da clínica, a Cassiana, a Anabelle e a Gabriele Sazaki. Nesse trabalho nós tratamos sobre as contribuições da Clínica de Direitos Humanos da PUC no atendimento a imigrantes haitianos, em especial para a obtenção de carteira de trabalho. O objetivo dessa nossa pesquisa ela foi basicamente identificar as principais dificuldades na obtenção da carteira de trabalho pelos imigrantes haitianos no Brasil e de que forma que a clínica pode contribuir nesse sentido, nessa área. Esse tema foi escolhido em razão da grande quantidade de imigrantes vindos do Haiti, que não tiveram acolhimento apropriado, principalmente em relação à falta de informações sobre os direitos de trabalho para obtenção da carteira. Para isso, nós analisamos os casos manejados pela clínica entre os anos de 2017 e 2018 e tentamos identificar de que forma que a clínica lidou com essas dificuldades, com as faltas de informação, identificando e apontando alguns caminhos para a implantação de políticas públicas voltadas ao atendimento imigratório, principalmente dos haitianos. Passar agora a palavra para a Fernanda, que ela vai falar sobre os nossos resultados e as conclusões dessa pesquisa. Então, começando aqui sobre os nossos resultados, né? A gente começou pela análise da Lei 13.000 e a gente percebeu que ela dispõe de alguns princípios básicos da política migratória brasileira. A gente trouxe alguns aqui, como a não criminalização da migração, a igualdade de tratamento dos migrantes e seus familiares, entre outros. Só que a gente percebe que essa lei ela não tem nenhuma disposição específica quanto aos direitos trabalhistas. Ela, de modo geral, fala que imigrante vai ter os mesmos direitos constitucionais do cidadão brasileiro, mas não tem disposição específica nessa matéria ou com relação à carteira de trabalho, que é um dos focos da nossa pesquisa. Agora, o segundo foco foram os casos atendidos pela clínica. Nesse primeiro momento, a gente conseguiu analisar todos aqueles casos que foram trazidos para a gente em 2017. Em 2017, a gente realizava o atendimento em São José dos Pinhais, que é uma cidade metropolitana de Curitiba. Então, de 2 a 1 vez ao mês, a gente ia numa escola municipal lá, toda sexta-feira, 18 horas, os graduandos, com o auxílio da nossa coordenadora, Daniele Pamplona, e a gente realizava esses atendimentos. Nesse ano, foram realizados um total de 15 atendimentos. Desses 15 atendimentos, 4 eram relativos ao auxílio para trâmites físicos na Polícia Federal de Curitiba. Então, eles tinham dificuldade com a língua, eles não entendiam o que os agentes migratórios falavam ou não sabiam qual documentação era para levar, então a gente dava esse apoio e ia lá na Polícia Federal com eles. 2 eram referentes à revalidação do diploma escolar, porque quando eles vêm para o Brasil, eles têm que revalidar esse diploma em português. Todos os casos atendidos foram de haitianos, tá? Nesse ano. 3 eram sobre ingresso no ensino superior ou revalidação de diploma do ensino superior, né, do mesmo modo que o diploma escolar. 3 entraram no Brasil sem chegar a carimbar o visto como imigrante, portanto eles estavam ilegais e eles queriam legalizar a situação. Um caso tinha dúvidas de como legalizar o casamento dele em cartório, porque ele só tinha feito o casamento na igreja. Um dos casos era um pai que tinha deixado 2 filhos dele no Haiti e ele desejava fazer a reunião familiar, né, pedir a reunião familiar. E 2 casos queriam realizar um curso de português, mas eles não sabiam onde ou como realizar o curso e também não tinham recursos para pagar pelo curso. Agora, né, o caso que foi mais o foco da nossa pesquisa, que era um caso referente a problemas trabalhistas. E o que aconteceu? Esse haitiano, ele trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. Até que em um determinado momento ele tirou férias e quando ele voltou das férias, o chefe dele avisou que ele ia ser demitido sem justa causa. Junto com isso, ele entrou no aviso prévio, só que o chefe dele avisou assim, o aviso prévio vai durar mais de 1 mês, eu acho que, né, segundo o chefe dele, ia durar 2 meses, e durante esse aviso prévio, ele tinha que continuar trabalhando 12 horas por dia. Então, não teve, né, debate com o chefe dele ali, ele simplesmente parou de trabalhar, e ele não obteve a rescisão ou a remuneração do aviso prévio. Nesse caso que foi feito, a gente deu a orientação para ele judicializar, né, a demanda, para ele conseguir essas verbas rescisórias dele. E a gente viu todos esses casos, né? A gente pensou, o que seriam as políticas públicas que existiam para auxiliar essas pessoas na época?
Então, existe aqui no Paraná um centro de informação ao imigrante. E aqui eu coloquei os objetivos dele. Os objetivos dele seriam exatamente, conseguiriam, né, satisfazer as demandas que esses haitianos tinham, né? Mas o que aconteceu é que eles não tinham conhecimento desse centro de imigrantes. Na verdade, nem eu tinha conhecimento desse centro. Eu descobri, né, fazendo a pesquisa. Então, significa que ele é muito pouco divulgado e eles acabam não tendo acesso. Por isso que eles acabam, né, vindo para a clínica. Aqui eu coloquei um print de como a gente organizava esses atendimentos para vocês conseguirem visualizar. Tem o nome, o contato do atendido e qual era a dificuldade dele. Daí a gente coloca alguns marcadores, assim, como trabalho, documentação e faculdade. Então, as conclusões preliminares que a gente conseguiu tirar com o estudo. Que os princípios da lei eles não são aplicados na prática, tendo em vista a quantidade de casos de imigrantes que tiveram seus direitos violados. E também o fato da carteira de trabalho não ser abordada diretamente em nenhum momento pela lei, implica que os imigrantes têm diversos direitos trabalhistas violados pela ausência da mesma carteira. E foi isso a nossa pesquisa, e a gente queria agradecer agora a nossa professora coordenadora, a Daniela Eliane Pamplona, pelas orientações e conhecimentos compartilhados, e também os seus alunos, Angelina Colassi e Gabriel Bittencourt, que nos auxiliaram na pesquisa também. E é isso, muito obrigada. Parabéns, muito bom o trabalho de vocês, interessante essa atuação aí no Paraná. A gente vê que se repetem, né, os problemas no país inteiro. Acho que já podemos passar, né, Carolina, para o próximo trabalho. Sim, eu vou convidar agora, então, para o nosso próximo trabalho, a Patrícia Gisele, né, e o Felipe Vidal Martins, que vão apresentar aqui o trabalho que trata da advocacy das clínicas de imigração. Bom dia, vou começar a compartilhar a tela aqui. Aí. Bom dia. Meu nome é Felipe, eu sou da Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Imigração. Então, hoje eu e a Patrícia vamos conversar um pouco com vocês e passar a experiência da clínica em relação à promoção da justiça social por meio do advocacy em políticas públicas migratórias. Então, a clínica é um projeto vinculado à UniOeste, aqui em Foz do Iguaçu, e o objeto da clínica ele foi escolhido pelos próprios alunos, de certa forma. Então, tendo em vista esse contexto peculiar da tríplice fronteira, aqui Brasil, Paraguai e Argentina, e os fluxos migratórios aqui no município, e também dados prévios que já mostravam a procura dessa população migrante, de atendimento e de informação nessa área envolvendo a migração e direitos sociais. Então, dentro da atuação da clínica, um conceito que se encaixa muito na nossa atuação e bem presente é o conceito de advocacy. De advocacy como uma rede de iniciativas de promoção, de defesa de uma causa ou de um interesse, e de advocacy também como uma maneira de se articular e de se mobilizar com outras entidades, com outros órgãos, com a sociedade, com a academia, também com a UniOeste, no caso, para trazer à tona determinados temas, determinadas questões, levar isso para a sociedade, levantar debates para o meio público, tudo isso com o objetivo de construir aqui no município uma política pública migratória coerente com o direito internacional dos direitos humanos, coerente com a dignidade dos migrantes, coerente com os princípios da lei de imigração. Então, para concretizar esses objetivos da clínica, nessa questão de advocacy, a gente realiza muitas atividades, por exemplo, eventos para trazer à tona esses debates. Então, normalmente nos eventos estão presentes autoridades no assunto ou pessoas que podem influenciar na produção de políticas públicas.
por exemplo, procuradores do Ministério Público do Trabalho também, nessa questão envolvendo o trabalho e tudo mais. E então os membros eles participam desses eventos, eles organizam esses eventos, realizamos rodas de conversa para os migrantes, para manter esse contato e ter acesso às demandas reais, né? Além disso, também oferecemos cursos, mini-cursos de orientação, capacitação, atendimento jurídico também, tudo nessa questão do advocacy, para construir uma política pública migratória aqui no município, de acordo com as demandas que a gente observa e vem recebendo desse pessoal. Então, agora, mais especificamente, a Patrícia vai comentar um pouco sobre alguns acontecimentos importantes e algumas atividades da clínica. Oi? Oi, Paty, estão ouvindo? Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Então, eu vou comentar um pouco sobre os resultados, né, das atuações da clínica. E, num primeiro momento, lá no ano de 2018, a atuação da clínica foi junto ao Ministério Público. Oi, Patrícia. Felipe, acho que a conexão dela caiu. Eu acho que eu vou continuar na apresentação, então, quando ela voltar, ela retoma de onde eu parei. Bom, então, tratando especificamente de algumas atividades pontuais da clínica, por volta de 2018, em parceria, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, na unidade aqui de Foz do Iguaçu, foi realizada uma conversa, uma visita técnica abordando as dificuldades de atuação do órgão aqui na fronteira, envolvendo o trabalho, também a questão migratória. Em 2019, a gente tem destaque, antes um pouco também, mas em 2009, um fluxo de venezuelanos considerável aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse pessoal, eles começaram a se articular, começaram a ter demandas aqui no município, eles tinham um grupo considerável e isso ia de encontro com a atuação da clínica na questão de direitos sociais, da questão de imigração. Então, foi estabelecido um diálogo e foi criada a Associação dos Venezuelanos aqui, que inclusive a advogada, a Priscila Dutra, que é um dos membros da clínica, ela auxiliou e acompanha toda a criação e andamento da associação e acompanha até hoje. Então, a Associação de Venezuelanos aqui em Foz existe até hoje e tem um grupo de imigrantes que a gente sempre acompanha e mantém um diálogo e sempre que possível marca um encontro, uma roda de conversa para ouvir esse pessoal e ter essas demandas e demais questões para a atuação da clínica. Então, são realizadas oficinas, rodas de conversa, e numa das rodas de conversa que aconteceu com esse grupo de venezuelanos, eles demonstraram interesse num curso de português, né? Apresentaram essa dificuldade com a língua, que atrapalhava até o acesso ao mercado de trabalho. Então, foi oferecido um curso de português, em parceria com o curso de Letras e Pedagogia aqui da UniOeste. E nesse curso, se não me engano, 25 pessoas se formaram. E então, teve uma adesão bem bacana. E mais para frente tem umas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, eventos na área de imigração, nós fizemos alguns eventos, sempre com a presença de, às vezes, um procurador do trabalho aqui, ou responsável pela Secretaria de Direitos Humanos, ou responsável pela assistência social aqui no município, sempre para trazer à tona, para trazer ao debate público, à sociedade, à academia, os temas envolvendo a migração e acesso das pessoas a direitos sociais básicos, dentro desse conselho de advocacy. Então, em novembro de 2018, nós realizamos um debate com a Secretaria de Direitos Humanos, o secretário da Assistência Social e o presidente da Associação dos Venezuelanos de Foz do Iguaçu, que é o Jesus. Então, sempre nos eventos da clínica que o Jesus estava presente, que é o presidente da Associação dos Venezuelanos, ele sempre teve um espaço de fala,
Então, sempre dando margem para os migrantes se expressarem, conversarem, mostrarem realmente as demandas e a situação aqui no município. Em maio de 2019, a gente realizou um evento sobre os 2 anos da Lei de Imigração, foi bem interessante. Oi, Paty. O teu áudio está cortando ainda, Paty. Acho que o sinal da tua internet está fraco aí na faculdade. Eu vou seguir apresentando, então. Quando retornar, dá um toque. Bom, então, aí nesses eventos, uma atuação bem interessante da clínica foi em relação ao acesso à saúde aqui de Foz do Iguaçu. Porque os migrantes tinham muita dificuldade, pois certos documentos eram solicitados para o acesso. Por exemplo, comprovante de residência, né? Então, porque aqui em Foz do Iguaçu, por conta da situação de fronteira, às vezes muitos fronteiriços vinham aqui, paraguaios, e acessavam o Sistema Único de Saúde. Então, os gestores viam isso com um pouco de receio, porque era muitas mais pessoas que eram atendidas que não eram contabilizadas, pois eles vinham do Paraguai, Argentina, por exemplo. Então, os migrantes daqui, os próprios venezuelanos, encontravam dificuldades, pois muitas vezes não tinham um endereço, um comprovante de residência ou algo do tipo. Então, após diálogo social, a intervenção da clínica, a demanda dos próprios venezuelanos, com a Instrução Normativa 1 de primeira Instrução Normativa de 2020, a gente conseguiu resolver isso. A gente conseguiu, não, foi resolvido isso após diálogo e tudo mais. Então, o acesso ao sistema de saúde foi facilitado. Alguns requisitos foram excluídos e tudo mais depois da solicitação e debate realizado. Então, a gente também trabalha nessa questão de construir uma política pública buscando dados. Então, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem a Casa do Migrante, então a gente tem um projeto para aplicar questionários lá, entrevistas semi-estruturadas, para pegar o perfil desses migrantes e analisar as principais demandas e atuar em prol dessas demandas. Então, a gente também está desenvolvendo um aplicativo em parceria com o IFPR, com o setor de informática, um aplicativo guia que não vai ser só uma cartilha, mas também vai ser um instrumento de coleta de dados, de orientação. E aqui em Foz foi criada a Secretaria de Direitos Humanos, que não tinha. Foi criado um comitê de atenção aos migrantes, tudo após esse diálogo, essa intervenção da clínica, essa interlocução da clínica, da associação. Então, esse comitê é um espaço apto para debater essa questão migratória e de direitos sociais. E a clínica ela participa como membro convidado. Então, é um espaço público muito interessante. Outro acontecimento interessante é a nova Lei de Imigração, né, de 2017, que traz alguns princípios, que menciona a necessidade de uma política pública migratória nesse sentido. Então, a clínica atua nesse sentido forte aqui, para construir uma política pública migratória coerente. Então, eu não sei como é que está o tempo aqui, eu me perdi um pouco, mas eu vou passar rapidinho pela conclusão e mostrar umas fotos só. Então, basicamente, a clínica atua nessa questão para construir uma política pública migratória, sempre em contato com os migrantes, com órgãos públicos, com os gestores, para trazer essa temática à tona aqui no município, envolver a sociedade, os gestores públicos e os próprios acadêmicos. Então, aqui essa foto é de 2018, na visita técnica ao Ministério Público do Trabalho. Aqui é uma das rodas de conversa com os venezuelanos, lá na União Oeste. Aqui é o curso de português, né, oferecido. 25 pessoas se formaram. Aqui é um mini curso para secretária do lar, para domésticos e domésticas, que foi uma demanda apresentada. Então, ensinavam direitos básicos, como montar um currículo, como é o mercado de trabalho aqui nessa questão doméstica, tudo mais. Foi ministrada pela professora de hotelaria da União Oeste, Lívia Lavigne, aliás. Aqui é o mesmo curso, todos que participaram, alguns integrantes da clínica. Esse é o Jesus, presidente da associação, em um dos eventos realizados pela clínica. Então, sempre conferindo a ele e aos venezuelanos, aos migrantes, esse local de fala, de manifestação e de expressão. Então, aqui está a responsável pela Secretaria de Direitos Humanos, a Rosa. Aqui está o Elias, responsável pela assistência social no município. Alguns membros da clínica, a professora Carol. A Priscila, advogada responsável pela associação que organizou. Aqui outro evento, alguns professores, a Priscila,
advogado, o Jesus Delgado, aqui um delegado da PRF, Jesus, espaço de fala para a associação, algumas fotos do evento, alguns membros, e é isso. Então, basicamente é isso. Esses aqui são os contatos da clínica, se alguém quiser entrar em contato, outra clínica, alguém quiser dar uma sugestão, trocar ideias, trocar figurinhas, trocar experiência, esses são os nossos contatos, e-mail, Facebook, Insta. Então, basicamente era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu acho que no final tem um espaço para isso. E eu, a Patrícia caiu, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e trocar essa experiência com vocês. É isso. Oi? Oi, Patrícia. Consegui voltar agora, professora. Deu um pico de luz aqui na internet, na UniOeste, não sei o que aconteceu. Coisas que acontecem, mas parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Vou deixar a Annelise comentar também, chamar o próximo trabalho. Parabéns, gente. É fantástico o trabalho que vocês desenvolvem numa região tão peculiar quanto a região de fronteira, né? Mas vou deixar para ter minhas considerações ao final, né? Eu estou cheia de dúvidas e questionamentos para fazer para vocês sobre a forma como vocês trabalham. Então, agora nós temos a Flora, que vai apresentar a interface, pesquisa e extensão sobre a migração feminina e o trabalho doméstico no âmbito da clínica jurídica, é isso? É a Flora e a Flávia? Quem é? Rafael. A Flora e o Rafael. O Rafael. Vocês me ouvem bem? Eu não estou enxergando o Rafael aqui. Tá bem. Então, a Flora e o Rafael, então, bem-vindos. Obrigada. Então, a gente vai começar o trabalho falando sobre a Clínica de Direitos Fundamentais, Sociais e Imigração da UniOeste. Ela se situa aqui em Foz do Iguaçu, na fronteira trinacional, que compreende o município de Porto Iguaçu e Cidade do Leste, Argentina e Paraguai, respectivamente. Dada a localização da atuação da clínica jurídica, é necessário compreender que a fronteira e as suas dimensões envolvem uma dinâmica migratória na região. E analisar a fronteira é importante para compreender os fluxos migratórios, partindo da experiência, além dos limites geográficos que redefinem a normatização e os limites da atuação estatal. As fronteiras, elas são moldadas partindo de um contexto complexo e contraditório, representando a separação do território, porosidade e ambiguidade. Mas também elas reforçam a aproximação, a interculturalidade, dinâmica e desafios socioculturais que são complexos. A dinâmica do local de fronteira incorpora redes, que são entidades fronteiriças que se conectam em diversos processos e atores locais, representando um lugar de circulação de pessoas em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Essa região ela apresenta peculiaridades, principalmente na circulação de pessoas entre os países. E essa característica reforça a necessidade de um regime jurídico e de políticas públicas locais que atendam essa dinâmica diferenciada de trabalho em região de fronteira. E assim, se torna importante contextualizar o trabalho doméstico na fronteira. O direito ao recebimento do salário mínimo integral, ele tem atraído muitas trabalhadoras paraguaias para o mercado de trabalho doméstico em Foz do Iguaçu. Já que no Paraguai, a legislação ela permitia o pagamento de até 60% do valor do salário mínimo nacional para os empregados adultos, conforme é exposto no artigo 10 da Lei do Trabalho Doméstico. Porém, em 2018, o Paraguai ele aprovou com unanimidade a alteração desse artigo para equiparar o salário das empregadas domésticas ao salário mínimo nacional vigente no país. E diante desse contexto de precarização no país de origem, se tem a migração em busca de melhores oportunidades de trabalho e de remuneração, visando superar a pobreza aonde as migrantes viviam. Contudo, quando elas chegam aqui em Foz do Iguaçu, elas se deparam com um ambiente de trabalho não muito diferente do que enfrentavam no país de origem. E assim, muitas vezes essas trabalhadoras, mesmo em condição degradante, elas não denunciam os patrões, porque elas se sentem em uma situação ainda um pouco melhor do que na situação que elas viviam no país de origem.
E buscando evidenciar a presença da migração feminina no trabalho doméstico na fronteira, tem destaque o trabalho da dissertação de Bernardo Farina, que é de 2015, que tem um recorte temporal de 2011 a 2013, no qual foram propostos pelo Ministério Público do Trabalho cerca de 100 processos preparatórios e inquéritos civis, e sendo 56 desses em condomínios residenciais em Foz do Iguaçu. O trabalho ele foi debruçado sobre 22 dos 56 procedimentos de investigação, que foram escolhidos de maneira aleatória, que possibilitou a contestação de um ambiente acobertado de exploração de trabalho doméstico de imigrantes paraguaias. E dentro de 68% dos condomínios residenciais que fazem parte da amostra da pesquisa, empregados dos condomínios investigados relataram uma situação de exploração e violação de direitos trabalhistas. E através desses trabalhos foram reveladas situações de ilegalidade, levando até a instância pública a discussão a respeito da realidade das trabalhadoras domésticas. E com isso foi possível expor a utilização de trabalho fronteiriço em desacordo com a legislação trabalhista brasileira e acordos internacionais celebrados pelo Brasil, inclusive no âmbito do Mercosul. E mesmo com o trabalho envolvendo o MPT, a situação ela ainda está longe de ser resolvida. E dessa forma, é necessário construir uma agenda de direitos humanos e políticas públicas voltadas para uma lente feminista que seja capaz de observar as peculiaridades do trabalho dessas mulheres no âmbito do trabalho doméstico em Foz do Iguaçu. Com o crescimento dos fluxos migratórios femininos e das peculiaridades da tríplice fronteira, a vulnerabilidade das domésticas migrantes, através da atuação, através da atuação da clínica, notou-se a necessidade de construir uma agenda que englobasse a pesquisa e a extensão na temática envolvendo o gênero. E dessa forma, foram encaminhadas propostas para a realização de 2 iniciações científicas somadas ao vínculo da clínica com um grupo de pesquisa em Estado, Políticas Públicas e Cidadania da UniOeste, que busca embasar uma reflexão e estudos envolvendo a extensão. Uma IC, ela tem foco na discriminação, exploração e violência contra mulheres migrantes no Brasil, baseada na metodologia de coleta de trabalhos publicados entre 2018 e 2019. E a segunda iniciação científica, ela também envolve a coleta de trabalhos publicados, mas em um recorte temporal de 2010 a 2019, sobre migrantes no trabalho envolvidas no trabalho doméstico em Foz do Iguaçu. Olá, vocês me escutam? Bem, dando continuidade, como o Rafael falou, as discussões realizadas pela Clínica de Direitos Fundamentais, Sociais e Migração em Foz do Iguaçu, desde o início apontaram para a necessidade de compreender a participação feminina no processo migratório e as implicações do gênero e do trabalho doméstico no que tange o acesso aos direitos sociais fundamentais. Então, de acordo com a Organização Internacional para Migrações, as mulheres elas representam quase 50% do fluxo migratório internacional. E nesse contexto de migração feminina, o Banco Mundial destacou que as mulheres migrantes constituem uma maior porcentagem nas remessas financeiras de seus rendimentos se comparado aos migrantes homens. E outro dado relevante é que o espaço laboral doméstico é escolhido pelas mulheres que cruzam as fronteiras, pois normalmente não exige qualificação. E também em razão da construção do trabalho doméstico como algo reservado à mulher e de maior facilidade de inserção no mercado de trabalho local. E no Brasil, o trabalho doméstico remunerado se encontra em maior precarização em consequência da desigualdade social, econômica e educacional. E é nesse contexto que se ressalta o movimento migratório, porque principalmente as mulheres paraguaias que cruzam a fronteira para trabalhar no setor do trabalho doméstico em Foz do Iguaçu, onde vivenciam violações de direitos trabalhistas. E é a partir disso que nós percebemos a feminização da pobreza, que se dá pelas desigualdades econômicas globais impostas pelo sistema capitalista.
E por não ser um trabalho produtivo, portanto, não agregar o lucro à estrutura do capital, o serviço doméstico é desvalorizado e atribuído à categoria de mão de obra materna. Então, vários são os processos envolvidos nesse conceito, principalmente a ideia da terceirização dos serviços de cuidado à família. Então, o sistema de mundialização dos serviços de cuidado é organizado pela utilização do trabalho de mulheres, imigrantes e de classes subalternas. Então, os beneficiários dessa ordem são o capital globalizado, que maximiza seus lucros, a classe dos homens e das mulheres de classes sociais mais favorecidas. Então, o trabalho doméstico ele sempre existiu, e as suas origens, elas remontam a sociedades escravocratas e serviços. E no Brasil, isso contribuiu historicamente para que o trabalho doméstico seja estigmatizado e para que trabalhadoras domésticas, em sua maioria, mulheres pobres, negras ou pardas, incluindo mulheres migrantes, tenham seus direitos violados. Então, verifica-se que mesmo tendo direitos conquistados, acompanhando os avanços das demais categorias profissionais, ainda existe a herança colonial, patriarcal, que contribui para o estigma. Então, o desenvolvimento dessas atividades de extensão encaminhadas pela nossa clínica contribui para o reconhecimento das demandas de mulheres migrantes na fronteira trinacional. E esse olhar é importante para os membros extensionistas, uma vez que desenvolve a visão humanista que terão como pesquisadores e profissionais da área do direito, visto que o ensino tradicional apresenta diversas limitações nesse sentido. E esse reconhecimento também possibilita uma melhor intervenção no desenvolvimento de políticas públicas efetivas no que se propõe. Então, concluímos que são significativos os avanços da lei de imigração, não obstante os desafios atuais para o devido fortalecimento da agenda de gênero. E para finalizar, a provocação que esse trabalho busca instigar é que o grande desafio das mulheres da invisibilidade, já que tanto o fato de serem mulheres, migrantes e domésticas se somam ao máximo para esconder, dentro do espaço privado, as relações de exploração que se expressam em termos de gênero, raça e classe. E com isso, nós nos colocamos à disposição para trocar figurinha e para compartilhar as nossas experiências da clínica com os demais. Parabéns, gente. O trabalho de vocês é fantástico. Fantástico, gente. Parabéns mesmo. Eu acho, Carolina, que nós podemos abrir um espaço para uma troca de perguntas entre eles, né? Normalmente, quando a gente está apresentando, você fica ansioso para se manifestar e perguntar, tirar dúvidas em relação à apresentação dos demais. Então, estão abertas as perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, quem estiver assistindo pode botar as perguntas ali pelo chat, se não tem acesso ao microfone. E o pessoal aqui pode abrir o microfone e fazer as suas perguntas diretamente. Isso, perfeito, Annelise. Então, a gente vai passar agora para a nossa rodada, então, de conversa, de diálogo, de perguntas. E vamos deixar, então, o microfone aberto para os palestrantes, para trocarem impressões sobre os trabalhos, eventuais dúvidas, né, sinergias que vocês viram. E para vocês que estão assistindo também, fiquem à vontade, o chat está aberto. Eu e a Annelise vamos acompanhando aqui, repassando perguntas, observações que vocês tenham, esclarecimentos, enfim, sobre as apresentações e colocações. Quem quer começar? Professora. Pois não, Patrícia. Eu tenho uma dúvida para a dupla que apresentou lá da CESUPA.
Pro Sandro sobre o pessoal e pra ela. da etnia Uarau. Eles comentaram assim que trabalham sobre a questão do fluxo migratório, né? Que a cidade recebe bastante imigrantes e que a Secretaria de Direitos Humanos tem a questão dos abrigos e tal. Eu queria saber se tem alguma ação que a Secretaria faça ou que o próprio município faça de internalização desses migrantes para o restante do Brasil. Se eles têm essa iniciativa ou não, se eles dão algum auxílio para a internalização dos migrantes e se isso é efetivo, se as pessoas conseguem se fixar nas cidades que elas são encaminhadas e tal. Perfeito. Era isso, Patrícia? Isso, Isso, perfeito. Então, deixo aqui a palavra com o Sandro e a Rafaela. Estão me ouvindo? Sim. Então, em relação às ações da CGUDH, ela viabiliza com a prefeitura, ela é uma secretaria de Estado que tem esse contato com a prefeitura para fixar os refugiados em abrigos. Não existe abrigos específicos para refugiados aqui em Belém. Então, eles entram juntamente com o Pop Rua, a população de rua, como a gente chama Pop Rua aqui, e não há uma atividade contínua. Devido, agora trocou, né, o governador, a gente não sabe de ações contínuas em relação a isso. E quando você fala em fixar residência, você diz fora do abrigo, uma coisa independente? É isso? É que assim, eu fiz recentemente um treinamento pela OIM em parceria com a DPU aqui em Foz. E aí eles contavam as histórias de pessoas que receberam esse auxílio lá em Pacaraima para a questão da internalização, de direcionamento para outras cidades do Brasil. Porque devido ao alto fluxo migratório, a cidade não tinha estrutura para ficar com tantos migrantes, né? Então eles fazem esse trabalho de encaminhamento, vamos dizer assim. Então tem pessoas que vêm para São Paulo, que vêm para o sul do país, que vão para outras cidades mesmo. E aí eu queria saber se o município e se a Secretaria de Direitos Humanos aí faz esse trabalho. Então, a gente não tem esse trabalho de encaminhamento, até porque com contato com a etnia Aral, a maioria fala que aqui é o destino final deles. Até porque eles não têm, eles são uma tribo nômade, né? Pela cultura deles. Então, a maioria, né? Nós temos aqui aproximadamente no trabalho, são 300, se eu não me engano, dizem que aqui é o objetivo final deles. Mas pode ser que eles mudem, a gente não sabe, a gente tem que estar conhecendo aos poucos a cultura deles, né? Inclusive, muitos não se adaptam aos abrigos, não comem o que a gente come. Então, assim, está sendo um processo realmente de aprendizado e adaptação. Então, caso, por exemplo, eles queiram ir para outra cidade, porque a gente respeita muito o objetivo da etnia, a gente não tenta de forma, né? A gente tem que tentar um diálogo sempre. Então, caso venha a acontecer, eu acredito que a CGUDH deve fazer um programa e com certeza pode contar com a clínica para isso. Entendi. Obrigada. Tenho uma dúvida também em relação a isso, eu já posso aproveitar, Carolina, porque é dentro do mesmo sentido, assim, se o tratamento que tem sido reservado, né, pelos órgãos ali na concessão do refúgio para essa etnia, tem levado em consideração essas peculiaridades deles, né? Pela tua fala, eu acho que não, em relação a ser uma tribo, a questão cultural, se eles estão tendo algum tipo de apoio nesse sentido. Então, professora, o que acontece? Essa imigração para cá, para Belém, foi assim um boom, né? Eles vieram de vez, então, assim, as instituições, tanto nós também como a academia, estamos tentando conhecer e viabilizar, porque, assim, por exemplo, teve uma situação no abrigo que houve violência doméstica.
eles têm uma cultura patriarcal muito mais forte que a gente. Nós sabemos disso. E também praticam a mendicância como uma forma de trabalho. Se você ver aqui na rua de Belém, tem várias crianças menores de idade, bebezinho mesmo, com as mães mendicando. Então, a gente teve um projeto Esperança na clínica, que justamente nós tentamos fazer uma educação, primeiramente, tentando dizer que aqui é um outro país, que tem algumas regras, e tentando explicar para eles que, por exemplo, a mendicância pode botar em risco uma criança. Então, eu acredito que está nesse processo de adaptação tanto deles quanto a nossa. A clínica também, ela fez um projeto de educação em direitos humanos nesses abrigos a respeito da violência doméstica, dos direitos da criança e do adolescente, com a participação de tradutores da língua materna. Então, acredito que apesar de não ter atingido o objetivo como um todo, eu acho que tem esforços, sim, dos órgãos públicos e também da clínica, como extensão universitária e academia em si. Nos treinamentos que a gente teve com a Acnur, houve uma etapa do treinamento que era basicamente escuta, de como é que a gente como seria a oitiva com a população oral, como é que a gente deveria se portar. E eles trouxeram para a gente vários estudos de caso, vários exemplos de que a gente poderia encontrar no dia do mutirão, justamente para a gente entender mais ou menos qual é a dinâmica cultural deles, quais as especificidades deles. E, de fato, na hora, a maioria, os estudos de caso que elas trouxeram para a gente se encaixou perfeitamente. Em relação a eles a estarem muito acanhados a falar com a gente, eles davam pequenos detalhes, então a gente tinha que ir conversando com eles aos poucos para entender os motivos deles terem saído, o local de origem deles, o que se passou até chegar aqui, enfim. E isso foi um trabalho muito de formiguinha e de tentar estimular eles da maneira certa a eles passarem essas informações para a gente. Então, a gente teve esse trabalho com a Acnur também de eles passarem o que a gente poderia encontrar com eles. Uma questão muito forte também é a questão de gênero. As mulheres não podem falar. Então, a gente tinha que... Mas, assim, como é algo individual, a gente tinha que falar com elas. Mas, primeiro era o homem que passava informação para elas. Então, assim, é uma cultura muito diferente. Mas a gente está se esforçando aí para viabilizar isso. Exato. E nos nossos atendimentos, sempre tinha que ter uma mulher e um homem. Talvez alguns atendimentos só tinham mulheres da clínica, mas quando tinha um homem, tinha que ter uma mulher justamente pela cultura patriarcal dele ser enorme. Outra coisa que a gente também encontrou muito bacana e diferente deles, da cultura deles, é em relação a pessoas trans. Para eles tem um significado muito diferente do nosso. Aliás, é muito respeitado e importante para a cultura deles. Então, a gente também tinha esse tratamento especial também com as pessoas trans da comunidade rural. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Sandra, assim, que relato importantíssimo do projeto de vocês, dessa experiência de mediação cultural, de treinamento que vocês tiveram, de sensibilidade. Eu achei muito interessante, né, que vocês possam continuar com esses projetos, deem mais notícias, como que está a interface aí da clínica do Cesupa com a comunidade varal. É um tema que tem despertado muita atenção do fluxo migratório venezuelano, que tem colocado vários desafios. A gente vê isso em vários eventos. Quem lida com a questão migratória está muito atento para esse fluxo, porque é muito específico e muito inédito para para quem é da área de direitos humanos aqui no Brasil lidar com um fluxo indígena, né, de uma etnia diferente, com uma questão diferente. E eu tinha uma pergunta também específica do projeto, se vocês permitirem, é o seguinte: eu fiquei com uma curiosidade, né? Vocês estavam fazendo aí, receberam o treinamento da Acnur, vocês estavam fazendo solicitações de refúgio, né, dessas pessoas da etnia varal.
Teve alguma, né? Eu sempre fico, porque a gente sabe que o fluxo migratório ele é misto dos venezuelanos. Tem pessoas em condição de refúgio, tem pessoas que vão solicitar, né, a residência naquela modalidade específica que a gente tem para os venezuelanos. Tem algum critério, alguma especificidade que fez a Acnur fazer esse processo de refugiado com esses indígenas varal? Eles não poderiam solicitar residência, né, para ser um procedimento mais rápido? Só fiquei curiosa por que o refúgio no caso deles. Bom, o Brasil ele conta com algumas portarias específicas em relação à migração para vários países. Existe Colômbia, enfim, vários, eu não lembro agora. Mas em relação à Venezuela, existe uma portaria específica que, de acordo com a situação que está acontecendo lá, todo venezuelano é considerado refugiado. E, diferentemente, a gente pensa que a solicitação de refúgio é mais difícil, mas não é. Como como posso dizer, violação ou potência de violações de direitos humanos é algo muito abrangente. Então, acaba por viabilizar. E por ter essa portaria, fica muito mais fácil. Mas, claro que há as perguntas e o CONARE que vai decidir. A gente escuta e o CONARE analisa. Então, eu acredito que com essa portaria fica uma coisa mais específica para a gente saber o que é o refúgio, conceito de residência. E, como o governo brasileiro fez essa portaria, então acreditamos que todos os venezuelanos estão em condição de refúgio. E a Acnur, ela ofereceu essa capacitação, inclusive já fizemos outra recentemente, para justamente, como somos do direito, a gente ter em mente essas leis, são leis específicas, são leis que nós não lidamos na academia. Então, é como se fosse um ensino extensivo, digamos assim, quase uma especialização, digamos assim, em direito internacional. E também pela plataforma, porque apesar de ela ser para todos, mas infelizmente é bem complicada, ela tem vários passos a passo para a gente fazer, que a gente precisa também cadastrar o intérprete. Então, eu acho que é isso que ela tentou, né? Com a clínica, a nossa professora ela tem contato com a Janaína, que é representante aqui da Acnur, em Belém, e viabilizou todo esse processo. Ah, interessante, Rafaela. Não, eu achei interessante porque o que a gente vê aqui em Foz, a gente também tem o fluxo de venezuelanos, né? Não na etnia varal, a gente tem um fluxo de venezuelanos. E a gente teve, num primeiro momento, alguns que solicitaram refúgio, mas a maioria opta pelo pedido de residência do visto humanitário. Então, eles preferem fazer o visto humanitário porque já sai mais rápido, não depende do procedimento do Sisconare, que pode demorar anos e ficar com aquele documento de solicitação de refúgio, né? E porque com a solicitação, com um documento RNM né, específico aí do visto humanitário, da residência humanitária, eles podem ir e voltar para a Venezuela, né, sem aqueles problemas. Então, é interessante ver que a gente tem essas diferenças assim de enquadramento de cada fluxo e as opções, muitas vezes a tomada de decisão do migrante, né? Eles têm essas tomadas, a gente tem dois caminhos aí para o reconhecimento do fluxo venezuelano, ou do refúgio ou da residência, né, do visto da acolhida humanitária que tem sido feita. E é bem interessante, assim, ver essas posições e essas diferenças que vocês trouxeram. Bacana, obrigada. A Janaína, a representante do Acnur, ela, me lembro que na primeira capacitação que a gente teve, ela falou que seria mais interessante a questão do refúgio, porque as decisões agora, elas estão sendo de vários processos. Então, saiu uma decisão com milhares de processos. E, segundo ela, estava agora iria ter uma velocidade maior processual. Por isso que ela também disse que optaria pelos refúgios. Acho que, na verdade, nesse dia do nosso primeiro mutirão, a gente teve um casal de venezuelanos não indígenas que optaram pela residência temporária, aliás. Isso. Foi só um casal, mas era não indígena. Isso, o nosso fluxo aqui ele é não indígena, né, primordialmente, e eles optam pela residência. Eles optam também. Annelise, você está sem o...
Nós percebemos aqui no Rio Grande do Sul também, nós também temos fluxo venezuelano, apesar da distância, né? Quanto mais, mas já temos, e tem uma pressão muito forte dos agentes, né, da Polícia Federal, para que eles encaminhem os pedidos por via de residência, né? Autorização de residência por meio do visto humanitário. O que também nos deixa um pouco apreensivos, né, em algumas situações em que eles se enquadrariam, sim, na situação de refúgio e teriam uma proteção maior nesse sentido. Mas tem isso, assim, nós temos pessoas que vêm do norte do país, que já estiveram por lá e já obtiveram um visto, na verdade, uma solicitação, já fizeram uma solicitação de refúgio, vence a solicitação e na hora de renovar há essa, então, recomendação, né, vamos dizer assim, para que se encaminhem via visto humanitário. O nosso fluxo não é indígena. Isso. Eu acho que até um ponto interessante para as clínicas e para a gente trocar informação com as outras clínicas que estão recebendo fluxos venezuelanos, para fazer esse mapeamento, assim, para ver que tipo que realmente que seria mais interessante em termos de salvaguarda de direitos, assim, de proteção de direitos, né? E poder desenvolver e ver se tem até uma questão para entrar em contato com a DPU, para fazer algum encaminhamento ou de litigância estratégica, ou adotar uma posição conjunta de esclarecimento para os venezuelanos e ver realmente, né, se está tendo aí um desvio de reconhecimento ou se são duas opções válidas. Não sei se eu estou sendo clara, mas de entender o caso, né? Porque especificamente nas nossas conversas, eu estou vendo que tem uma participação aqui da Natália. Deixa eu abrir aqui para a Natália, do bate-papo. A Natália está colocando, né, que o refúgio tende a ser mais protetivo do que a autorização de residência, né? Que a autorização de residência é temporária. Realmente, ela é temporária por 2 anos, né? E depois é possível solicitar a residência permanente. Mas é curioso, por exemplo, quando a gente conversa com os venezuelanos aqui, mesmo explicando, e eles já estão com essa cultura, pelo menos em Foz. Eles preferem a autorização de residência porque eles já têm a carteirinha do RNM. E eles se sentem mais seguros com o RNM do que com o papelzinho da solicitação de refúgio. Porque com o papel da solicitação de refúgio, né, você às vezes não é bem recebido no banco, às vezes aquele empregador não entende que é aquele papelzinho. E outra coisa que também eles nos contam é que eles têm essa coisa, né? Essa tendência de querer poder sair e voltar, né? E passar uma temporada na Venezuela, voltar, poder circular. E eles se sentem mais seguros, né? Porque a gente sabe que na solicitação de refúgio ou mesmo na condição de refugiado, a gente tem esses limites em termos de saída temporária, assim, não uma saída definitiva. Então, tem essas questões interessantes, assim. E lógico que a gente sabe que, em termos de políticas públicas, um refugiado teria, né? Por exemplo, a gente tem sistema de vestibular próprio para refugiado, você pode ter sistema de revalidação de diploma próprio para refugiado, e daí eles estariam abrindo mão disso. Então, eu acho que é fazer essa análise, assim, de conjuntura, me pareceria bem interessante, para até poder informá-los. Olha, né? Você tem uma segurança aqui na residência, mas você está abrindo mão disso. E poder, né, fazer uma decisão informada. Aquilo que a gente, aqui na clínica, a gente sempre tenta muito, acho que todas as clínicas têm isso mesmo, faz parte da clínica, é dar a informação jurídica estruturada, toda a informação jurídica, política, social, e fazer esse debate com o migrante, deixar que ele tome a decisão que melhor atenda os interesses dele. Então, assim, muito interessante isso que vocês estão trazendo aqui pra gente. Rafael, Alessandra, adorei, assim, isso. Isso, a Natália tá falando, tá reforçando isso da questão da saída, né? Isso. Ela cita a situação dos senegaleses, né, que é algo que a gente trabalha também bastante aqui. A gente teve essa condição. E, na verdade, os senegaleses, a situação deles, a maioria, pelo menos, não se enquadra tipicamente na situação jurídica do refúgio, né?
Eu acho muito interessante essa troca, né, como a Carolina traz, para que a gente possa fazer uma informação coordenada e ter uma atuação bem presente na vida desses migrantes, né, demonstrando principalmente o que é a situação de refúgio, né? A própria expressão refúgio afasta-os, né? Tem a questão também do idioma, a dificuldade de compreensão. Parece que alguém que está foragido. Esses dias eu ouvi na rádio dizer um foragido venezuelano. Não era um foragido, era um refugiado que a pessoa estava querendo se referir. Então tem todo esse sentido da pessoa com autorização de residência se sentir mais pertencendo àquela sociedade. No entanto, ela está abrindo mão, como vocês colocam muito bem aí, de muitos direitos que a situação de refugiado lhes garantiria, né? Eu acho muito interessante isso, Carolina, que tu propões. Muito interessante os relatos que o pessoal traz, né? A gente vê que isso é lá do norte até aqui no sul. Eu estou assim quase na fronteira com o Uruguai, né? Bem na ponta do Rio Grande do Sul. E a gente vê que são semelhantes todas essas agonias, né? Que envolvem, nesse momento, principalmente os venezuelanos. É ótimo. E temos mais alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Como que nós estamos? Professora? Pois não, Patrícia? Eu queria fazer um comentário, assim, já que já está se aproximando do fim, né? Me chamou a atenção o menino que está no 10º período, que ele falou assim que talvez seria o último trabalho dele apresentando, né? É o Sandro. Isso. Queria dizer para ele que não, que se ele continuar nessa vida de clínica, ele vai ter muitos trabalhos para apresentar, mesmo depois de formado, e que muito bacana o projeto deles e o trabalho deles. Isso. É que a Patrícia não está contando, mas é que a Patrícia ela começou na graduação e ela é advogada agora de um dos núcleos nossos de prática jurídica e continua na clínica. Então ela está falando por experiência própria, viu, Sandro? Começa, não sai mais não. Exatamente. Gostei, ficou um exemplo, obrigado. É apaixonante, né? É apaixonante, não adianta. Eu tenho uma curiosidade, para Fernanda e para Rafaela, do projeto da PUC no Paraná. Deixa eu ver se as meninas estão aqui com a gente. Vocês estão ouvindo bem? Ai, legal. Eu queria saber, assim, se vocês estão acompanhando se esse fluxo... Seriam, na verdade, duas dúvidas, assim, duas curiosidades. Se os haitianos continuam presentes, se vocês estão acompanhando esse fluxo, se teve uma mudança, se os venezuelanos chegaram, assim, a nível de curiosidade mesmo, como que tá para vocês na PUC Paraná. E por que vocês escolheram, assim, eu acho muito interessante os caminhos que a gente encontra dentro das clínicas para acessar a população, né, para acessar aquele grupo com quem a gente quer trabalhar. E por que vocês escolheram a escola? Como que foi essa mediação, Fernanda? Assim, porque a gente entende mesmo, é sempre um processo dentro da clínica construir uma ponte, né, com os migrantes e encontrá-los. Então, respondendo à primeira dúvida, a gente vê, assim, um pouco os venezuelanos, só que a gente não vê muito eles indo para Curitiba, a gente ainda tem maior demanda de haitianos. Agora que a gente consegue ver mais reunião familiar, assim, os que estão chegando novos, né, em Curitiba. Sobre a segunda dúvida, o que acontece é que geralmente uma pessoa que é líder da comunidade, assim, né, que trabalha numa escola ou numa igreja, tem muito contato com eles, vem entrar em contato com a gente e fala que tem essa demanda, que tem muitos haitianos lá e que eles têm muitas dúvidas jurídicas. Então, tanto que a gente teve esse atendimento em 2017 na escola. Em 2018, a gente atendeu numa igreja do lado da PUC, que é uma favela do lado da PUC, então a gente atendia dentro dessa igreja. E 2016, que foi no ano anterior, a gente também atendia numa igreja. Então, é assim que essas demandas chegam pra gente. Essas pontes que são construídas, né? Acho muito interessante esses processos que cada clínica tem, né, bem específico de achar essas interlocuções. Parabéns para o projeto. E uma última curiosidade
é com relação a esse caso específico que vocês atenderam, que era um caso trabalhista, que vocês comentaram na exposição, né? Que o haitiano que trabalhava 12 horas, que teve sem receber e tal. Ele estava trabalhando com carteira de trabalho ou sem carteira de trabalho assinada? Sem carteira de trabalho. A maioria que a gente vê, assim, eles trabalham sem carteira de trabalho e quando, às vezes, a gente entra em contato com a empresa, né, para pedir essa regularização, a empresa não tem esse interesse. Tá. Eu acho ótimo. É como se fosse discricionariedade da empresa escolher se vai anotar ou não carteira de trabalho, né? O retrato como se fosse optativo, assim, né? Acho maravilhoso essas observações, assim, da cultura trabalhista, da cultura antitrabalhista, né? Brasileira. Perfeito, Fernanda. Adorei o projeto, adorei como vocês estão lidando. Parabéns. O que mais que a gente tem? Mais alguma troca? Tu queria falar alguma coisa para o projeto da clínica, Nelise? A gente tem ainda uns 6 minutinhos para encerrar da clínica. Eu estava querendo saber como é que vocês têm lidado com a interlocução com o poder público, tá? Eu vejo que, como tem sido importante para a construção das políticas públicas, essa interlocução da academia com o poder público, trazendo os dados, trazendo a realidade. Né? Eu queria saber, assim, como é que tem sido feito isso, né, por vocês, aí no Paraná, como é que tem sido feito ali né, em Foz, né? Como é que vocês têm trabalhado com essa questão dessa interlocução, né, com o poder público? Se a gente teria como desenvolver algum tipo de estratégia conjunta também, né, de pensar como levar essas demandas, essas necessidades dos migrantes para o poder público. Eu achei fantástico o trabalho de vocês, assim. Eu enxergo muito essa questão que vocês trazem ali, quando vocês falam muito da realidade da fronteira. É fantástico. Eu sou fronteiriça, né? Eu sou da fronteira com o Uruguai. Então, a gente sabe dessa vivência, né? Muito forte. E eu queria saber também um pouco como é que vocês estão vendo essa questão migratória nesse momento da pandemia. Se vocês estão conseguindo as atuações, eu participei de um evento aqui com o pessoal todo das clínicas aqui do Rio Grande do Sul, na semana passada, e eles estão todos com o mesmo tipo de dificuldade de desenvolver os seus trabalhos nesse momento. Eram essas questões que eu coloco para todos, quem puder, ir respondendo. Então, professora, com relação ao contato com o poder público, acho que até para expor os problemas, para que a gente consiga a construção mesmo da política pública, né? Esse contato ele tem que ser construído. E assim como há o contato da clínica com o poder público, tem que ter a recepção também, né? Porque a gente sabe que às vezes pode ser dificultoso essa questão do contato com o poder público. Então, aqui em Foz, a gente vê assim que esse contato está sendo um contato bem legal, né? Que as demandas que a gente está identificando, elas estão sendo recebidas, que a gente tem um contato diretamente com o MPT e com a Secretaria de Direitos Humanos. Inclusive, a gente tem vários diálogos com a Secretaria de Direitos Humanos, né? Que também combinou com a questão do atendimento no SUS, com a questão do protocolo de atendimento aos migrantes. E, assim, toda demanda que a gente recebe, a gente primeiro tenta fazer um contato para ver, né, como que está o andamento das coisas, se já existe algum tipo de atendimento específico para aquela demanda. E aí a gente tenta realmente colocar essas questões para o poder público, para que possa ter essa visão específica sobre o tema, né? Então a gente tenta fazer bastante evento, assim, já foi feito em parceria aqui com a UniOeste, os procuradores vêm até aqui para palestrar. E aí a troca de experiências mesmo, né? Num desses eventos, até o presidente da associação, ele falou sobre todas as questões migratórias que eles enfrentam, e aí vem
essas pessoas que podem influenciar mesmo na questão da política pública. Então, o que a gente tenta fazer é colocar a demanda pelo diálogo e trazer as pessoas chaves para que possam interferir, né? Porque também não adianta a gente fazer um evento, a gente levar essa demanda e falar, olha, tá aqui o problema. Mas para quem que a gente está mostrando o problema, entende? Então, eu acredito que o diálogo que a clínica tem e que a clínica tem estabelecido, né, o que a gente está construindo é muito bacana. E claro que tem a questão do poder público ser receptivo, né, aqui em Foz. Eu não sei como que é em outras cidades, mas aqui em Foz a gente está numa relação legal. E aí, com a questão da pandemia, a gente está tentando desenvolver algumas questões, né, algumas atuações da clínica, como a gente já tinha falado na apresentação, que é a questão do aplicativo. Então, a gente faz algumas reuniões virtuais para discutir quais são as demandas específicas que a gente tem aqui em Foz e como que a gente vai inserir essas informações nesse aplicativo para que fique melhor para os migrantes e não ser só um aplicativo, tipo uma cartilha de informações. A gente quer que esse aplicativo seja um aplicativo interativo mesmo, que a gente receba um feedback, que a gente saiba quais são as demandas específicas deles, para a gente tentar ir atrás da resolução mesmo, ou pelo menos uma construção de políticas públicas para que amenize a violação de direitos que a gente sabe que tem, entende? E a gente também está tentando fazer os atendimentos das solicitações que chegam para a gente nesse momento de pandemia. Inclusive, acho que foi semana passada ou semana retrasada, até a professora Carolina foi até a Polícia Federal com um casal de mulheres que precisavam de algumas informações, né? Então, a gente está tentando fazer esse atendimento mesmo na questão da pandemia. Perfeito, perfeito. Nós também aqui tivemos, é interessante como depende muito de quem está, né? Às vezes mantém quem está no poder, né? A interlocução, quem é o secretário, as formas, e aí a gente vai também estabelecendo algumas redes, né? Umas redes com os próprios CRAS, os Centros de Atendimento Psicossocial, os CAPs, porque através deles a gente tem conseguido muita coisa, né, para os migrantes. Muito interessante a forma como vocês têm trabalhado aí, esse aplicativo é fantástico. Parabéns, gente, parabéns mesmo. E vamos ver, né, Carolina, se a gente consegue manter, né, esse vínculo dessas clínicas todas que se preocupam tanto, não só nesses encontros anuais, mas que a gente possa ir seguindo um suporte mútuo, né, nas demandas que a gente vê que são tão semelhantes. Sim, eu tô muito confiante, sabe, Annelise, de que essa sessão temática agora que o Fórum pôde nos propiciar, assim, o quarto Fórum de Clínicas, vai ser só o começo de uma conversa. A gente viu como tem projetos incríveis, clínicas incríveis aí no Brasil, lidando com projetos muito interessantes, e agora com um grupo, eu imagino que a gente vai poder manter um diálogo muito mais próximo e de repente pensar em reuniões bimestrais, alguma coisa para trocar figurinha e ver parcerias, troca de informação, criar bancos de dados conjuntos, que eu acho que isso é um ganho muito grande, não só para as clínicas, mas até para a questão migratória. Porque eu não sei como que é a impressão do Sandro, da Fernanda, da Rafaela, a gente aqui no pessoal da clínica de Foz do Iguaçu, a sua também, Annelise, mas do pessoal que está nos assistindo, mas a gente sente que falta muito dado, né? Que se a gente tiver dados mais estruturados sobre as violações e os limites, você consegue sensibilizar mais. Então, olha, eu tenho X problemas de violação de direito trabalhista, eu tenho X problemas de revalidação de diploma, e esse problema de revalidação de diploma, se a gente olhar no Brasil como um todo, representa esse universo, né?
e aí conseguir mobilizar as universidades, enfim, né? Pensando aqui no caso específico de revalidação. Mas acho que isso serve para tudo, porque a partir do momento que você nomeia isso e sistematiza esses dados, e a gente não fica só no, né? Lógico que o serviço de atendimento jurídico é fundamental, mas se a gente conseguir pegar esses atendimentos jurídicos que nós fazemos no varejo, né? E conseguir tabular esses dados e ver aquilo que é específico de uma região, mas temos também muitas questões que são comuns, que são praticamente universais aí, e pensar em construções de política pública migratória mesmo. Qual que tem que ser essa construção de política migratória? Qual que é o caminho? Qual que é a prioridade? Que de repente é mais fácil de ser implementado num primeiro momento, que demanda mais tempo, mas ter dado, eu acho que para mim, eu não consigo pensar sem dados, sabe? É uma coisa minha. É fundamental. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu fazer um mapeamento da situação migratória nesse período da pandemia. Ah, maravilhoso! Em vários grupos, a gente tem um relatório interessante que a gente pode compartilhar também as nossas experiências aqui, dos vários grupos que trabalham com migrantes, né? Então, e se a gente puder juntar isso no país inteiro, né, em todos os nossos grupos, acho que vai ser fantástico. Ah, eu também acho, certeza. Meus caros, eu acho que nós já estouramos o tempo. Nosso tempo. Nós estouramos, acho que ficaria muito mais aqui, né, Annelise, conversando sobre isso. A gente quer fazer, então, o nosso encerramento aqui. Vou deixar. Quer fazer o encerramento, Annelise? Assim, eu fico emocionada de estar aqui com vocês hoje, de ver o trabalho fantástico que tem sido realizado dentro dessas clínicas no país afora, né? Então, é com uma enorme satisfação aqui que compartilhei com a Carolina esses 2 dias riquíssimos, né, de trocas, né? E agradeço profundamente a vocês por terem participado, por terem exposto, por terem trazido essas experiências tão ricas para todos nós, assim. Foi um prazer imenso estar por aqui. E vamos seguir juntos, eu acho que essa é a nossa grande desafio daqui para frente, é seguir trabalhando em parceria todos, para poder lidar com essa temática que é tão comum e que movimenta todos nós. Então... Eu quero agradecer todo mundo, agradecer, né, principalmente aqui a Flávia, que está representando a organização, né? Flávia, meu agradecimento a você, meu agradecimento a Cássia, a Janaína, pela organização desse fórum maravilhoso, né? Obrigada por incentivar aqui a construção dessas redes. Então, a gente vai se despedindo agora. Eu queria pedir uma gentileza bem rapidinho, para quem estiver ainda aqui, se poderia abrir a câmera, o Sandro, a Rafa, a Fernanda... A Flávia também, se puder, só para a gente fazer aquela fotinha assim para guardar, que é tão bom ter uma fotinha guardada do evento, de memória. Eu tirei algumas de vocês falando, depois eu mando, tá? No grupo para vocês, durante as apresentações. Então vamos lá, gente? Então vamos fechar aqui. Ah, chegou o Felipe. Parabéns, gente. Obrigada a todos. Foi um prazer recebê-los, tá bom? Até o próximo fórum. Quero encontrar vocês de novo.